Opa! Tudo bem, pessoal? Saudações! No catálogo da Moqueboteca de hoje, nós vamos falar de Dice Placement, que é uma mecânica muito gostosa. Eu adoro jogar dados, né? Dice Placement significa alocação de dados. E só pelo fato de ter dados já aproxima o jogador novato, o jogador da velha guarda, né? Que entrou nesse mundo através de War. Tava aqui, pá! Eu jogava com meus amigos, a gente ficava assim, 6, para conseguir fazer o ataque ou a defesa. E, bom, rola aquela torcida, né? Tomara que dê tanto, é muito legal. O jogador antigo, ele tem essa sensação de que jogo precisa de dados, né? É uma referência que foi criada. E a gente já viu aqui nos outros jogos, outros vídeos do canal, que não é bem assim. Mas sim, os dados, eles têm uma relevância muito grande dentro desse mundo. Mas vamos às polêmicas. Nem todo dice game, jogo de dados, jogo que tem rolagem de dados, é um dice placement, um jogo de alocação de dados, que você vai colocar esses dados em algum lugar. Já já a gente entende isso direitinho. Esses aqui são jogos que têm dados envolvidos. São todos jogos que envolvem rolagem de dados. Nem todos aqui são dice placement. Na minha direita nós temos o Marco Polo, que é um clássico, eu adoro esse jogo, e ele é Dice Placement. Kingsburg também, dizem que ele é o pai dos Dice Placement, um jogo bem mais antigo. E o Euforia, que é mais novinho, mais moderninho, foi um dos primeiros jogos que eu comprei, a caixa já está até meio surrada. Desse lado, nós temos jogos de dados. Nem todos aqui são, na verdade tem um aqui que é de alocação de dados. E para você que está em casa e está assistindo e já conhece esses jogos, quem você colocaria como Dice Placement? Essa é uma definição muito perigosa. Se você for no portal da Ludopedia, você não vai encontrar essa mecânica. Você vai lá em mecânicas, naquela abinha, procura, você não vai encontrar a alocação de dados. Se você entrar em algumas publicações, vídeo, blog, ficha técnica de jogo, que algumas lojas às vezes escrevem, você não encontra um consenso a respeito desse termo. Algumas fichas técnicas vêm como alocação de dados para determinado jogo. Um outro site já não chama aquilo de alocação de dados. Eu já vi várias discussões e agora eu estou navegando por águas muito perigosas, né? Vamos ver se eu vou ter êxito nessa missão. Então vamos lá. Como é que eu defino Dice Placement? É um jogo que você vai usar o dado como um trabalhador. Você viu Worker Placement em outro catálogo, algumas semanas atrás eu fiz essa postagem, e você vai ter o dado sendo um trabalhador. E você vai colocar ele em algum local de ação para realizar aquela ação, com todos os desdobramentos disso. Às vezes o trabalhador ocupava o local de ação e não permitia que outro visitasse. Ou ele inflacionava e ficava custando mais para as utilizações posteriores. A mesma coisa com os dados. Eu vou dar alguns exemplos porque o dado tem um número associado. Isso pode ser um pré-requisito para usar determinado local, pode ser, de repente, a força da ação, né? E aí tem algumas coincidências, talvez você precise usar mais de um trabalhador para atingir um determinado número, então tem uns incrementos que o dado traz para a gente. Não necessariamente é um jogo de sorte, porque muitas vezes você tem recursos alternativos para moldar o resultado do dado, para aumentar, diminuir, né? Para fazer com que ele assuma o número que te interessa. Isso é muito legal também. No Marco Polo, que é um jogo que eu gosto demais, amo esse jogo aqui, nessas casinhas azuis, ele especifica a quantidade de dados que você tem que colocar aqui para realizar a ação, né? Então você precisa de 3 trabalhadores, o dado é um trabalhador, lembra disso, para poder coletar ouro, que é essa primeira ação. Se o jogador vermelho vier aqui com esses 3 dados, ele consegue realizar essa ação. E aí, o que essa ação vai dar para ele de retorno? Primeiro, os dados todos não precisariam estar no mesmo valor, mas do grupo de 3 dados, aquele que tem o menor valor entre os 3 é que vai dizer qual é a força dessa ação. Nesse caso, ele vai realizar uma ação de coletar ouro com força 4, que daria 3 barras de ouro para ele. Olha que legal.
Se o jogador amarelo, por exemplo, quiser vir aqui coletar especiarias e colocar aqui um número 5, significa que ele vai realizar essa ação. Olha, aqui precisa de um dado só, de força 5, daria 3 especiarias e 2 moedas para esse cara. Nessas ações azuis, ainda é possível um segundo jogador vir aqui e repetir a ação. Ele empilha em cima e realiza a mesma ação agora de força 3, pega 2 especiarias e uma moeda, mas toda vez que você empilha e reutiliza uma ação, você tem um custo, que também é algo clássico da alocação de trabalhadores. Agora, a alocação de dados faz o mesmo, tá? Então teria um custo para ele fazer isso em moedas. Nessas casinhas marrons aqui já é um outro tipo de cobrança, né, de exigência para a utilização dessas ações. O primeiro jogador que vem aqui, ele realiza a ação, normalmente quer ganhar 2 camelos e um desses 3 bens, ouro, especiaria ou seda. Por exemplo, o jogador vermelho veio aqui, coletou 2 camelos e uma seda. Veio o jogador preto, usou aqui, coletou 2 camelos e escolheu pegar um ouro. Beleza. Quais as regras para a utilização desse espaço de ação? O primeiro jogador ocupa o primeiro espaço à esquerda, com um número qualquer de dado. A partir desse segundo espaço, o jogador que vier aqui precisa usar um dado de valor igual ou maior ao dado já colocado. Então, o jogador que está usando esse dado preto, que não é a cor de nenhum jogador, preto é um dado de trabalhador temporário que você pode contratar com camelos. Se o jogador vier aqui com esse dado preto, ele teria que usar um número 2 ou maior para poder usar a ação. Ah, ele usou 5. Bom, agora ele inflacionou bastante, porque o jogador que vier aqui nessa terceira casa, ele vai precisar usar um dado de valor 5 ou maior. No caso, 5 ou 6. O jogador verde, querendo utilizar essa ação, ele não poderia usar nem esse dado nem esse. Poderia usar esse ou esse. Às vezes ele usa o 6 mesmo, para inclusive dificultar a utilização para um outro jogador. E a partir do momento que alguém ocupar essa última casa, por exemplo, o jogador amarelo ocupando, ninguém mais pode utilizar porque só tinha 4 vagas para essa ação, né? Algumas coisas se repetindo da velha alocação de trabalhadores, agora na alocação de dados. E esse é o Kingsburg, é um outro exemplo, um exemplo mais antigo, um jogo mais classicão, mais tradicional. Foi reeditado e reimpresso agora, tá bem bonito, olha só essa arte, muito fera esse tabuleiro, olha o detalhe dos dados, né? Olha que coisinha legal, a arte, a escrita, né? Todo ornamentadozinho, muito bonitinho. Bom, e ele é a alocação de trabalhadores, no caso, né, os nossos dados, alocação de dados clássica, você coloca em algum dos personagens da corte, cada personagem tem um número, que é o valor necessário de dado para ativar aquele personagem, e uma vez preenchido aquele personagem, ninguém mais pode usar. Então veio aqui no bobo da corte, ganha esse benefício, que é ponto de vitória. O jogador amarelo veio aqui nesse segundo, ganhou um ouro, aqui ganhou uma madeira, aqui é um mercado, que faz uma determinada troca, e assim vai. Quando o jogador preto vier jogar, olha só, alguns locais já estão bloqueados, esse jogo ele tem uma marcação, né, muito maior. Por exemplo, o dado 6 ele não pode vir aqui, esse dado está bloqueado. O dado 1 ele também não pode vir aqui. O 5 ele poderia vir aqui. Se ele começar a combinar os dados 2 a 2, ele obteria o 6, que não dá para nada. O 7, que até ativaria aqui um segundo lugar. Ou, sei lá, juntando tudo, 12. Ou 11, né, se ele deixar o 1 de fora. Só que de repente se ele vier no 11 e deixar o 1 de fora, esse 1 vai ser perdido, porque depois ele não vai conseguir alocar em lugar nenhum. Então os jogadores demoram um tempo bem maior pensando nessa estratégia. Talvez seja legal o cara ser ousado e pegar aqui o 12 e ativar essa ação logo. Ou se ele tiver muita maldade no coração, de repente ele coloca no 5 aqui e trava a utilização de 2 dados. Porque o jogador amarelo, quando vier no seu próximo turno alocar os dados, ele não pode alocar de novo aqui, não pode aqui, e a única combinação de 5 acaba de ser bloqueada. Ou seja, o jogador amarelo fez uma alocação e perdeu o restante dos dados por não conseguir uma numeração diferente. O jogador vermelho, ó, o daltonismo.
O jogador vermelho, ele estaria bloqueado aqui, mas esse jogo tem um recurso que você pode usar uma vez por turno para somar 2 ao seu dado. Isso é muito legal, né? Até para você controlar um pouquinho da sorte. Então ele conseguiria usar o dado mais essa fichinha 2 aqui. E agora o jogador preto, olha só, sobrou 7, ele ainda consegue fazer uma segunda ação. Esse jogo tem um tempo, né, elevado de partida justamente por causa dessa trava. Às vezes você mesmo se bloqueia, mas é muito, muito legal. Vale a pena você conhecer também. E é uma alocação de dados, dizem que ele é o pai da alocação de dados, né? Vale a pena pesquisar e ir atrás do Kingsburg. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido o que é a alocação de dados. E eu me comprometo a vir agora num próximo vídeo já, o próximo lançamento do canal vai ser um catálogo a respeito de outras utilizações de dados em jogos que não são de alocação de dados. A gente vai ver isso já já. Tomara que você tenha se divertido, experimente, pesquise sobre esses jogos que você viu aqui, nem que seja só o rótulo, vi Santa Maria, dá uma olhadinha, tem vários vídeos legais, é um jogo novo também, vai atrás disso, tem muita coisa pra gente descobrir aqui nesse mundo. Já se inscreve no canal, indica pra algum amigo, ativa as notificações, curte o vídeo, dá uma passeada nele, acho que a gente já tá com um material bom, uma quantidade boa de vídeos, já dá pra você gastar um tempinho no seu dia dentro da Moqueboteca, passeando por aqui.